o Corinthians pode perder uma das maiores promessas do elenco já nos próximos dias. E enquanto isso, um reforço que parecia distante voltou a entrar no radar do clube. Mas o problema é outro. O Timão vive uma situação financeira tão complicada que até uma simples contratação virou um desafio enorme. E tem mais. Fernando Diniz já encontrou um nome dentro da base que pode mudar os planos da diretoria. Só que antes disso, uma negociação milionária pode acontecer e mudar completamente o segundo semestre do Corinthians. Fica comigo porque as informações de hoje podem definir os próximos passos do Timão. Você vai entender quanto a Juventus pretende pagar pelo André, por que Fernando Diniz está encantado com o atacante da base, a polêmica envolvendo Breno Bidon e ainda quanto o Corinthians realmente precisa investir para contratar Carlos Vinícius. Mas já adianto, nem tudo depende da vontade do Corinthians, e algumas decisões podem dividir completamente a torcida. Vamos começar pela negociação que promete movimentar essa semana. O volante André está cada vez mais próximo de deixar o Corinthians. A expectativa dentro do clube é que a proposta oficial da Juventus finalmente chegue nos próximos dias. As conversas entre os clubes já acontecem há algum tempo. Os italianos sabem exatamente quanto o Corinthians deseja receber, e o Corinthians também já sabe qual será a base da oferta. Segundo informações divulgadas nos bastidores, a Juventus trabalha com uma proposta de aproximadamente 22 milhões de euros, sendo 18 milhões fixos e mais 4 milhões em bônus por metas. Na prática, é uma oferta que pode agradar bastante a diretoria, principalmente porque o Corinthians estipulou um valor próximo disso para negociar o jogador. Ou seja, a diferença entre pedir e oferecer praticamente desapareceu. Agora resta saber apenas um detalhe: quando essa proposta chegar oficialmente. Porque enquanto não existir documento na mesa, tudo continua sendo expectativa. Mas internamente existe muito otimismo de que essa novela finalmente caminhe para um desfecho. E não é de hoje que André desperta interesse no futebol europeu. O jogador já esteve muito perto de outro gigante italiano. Na época, o destino parecia ser o Milan, só que aquela negociação acabou não acontecendo. Agora quem aparece com força é justamente a Juventus. E dessa vez o cenário parece muito mais favorável. O Corinthians precisa fazer caixa. A diretoria sabe que vender um atleta importante pode aliviar parte da pressão financeira que o clube enfrenta. Ao mesmo tempo, perder um jogador desse nível também significa enfraquecer o elenco. É aquele dilema que o torcedor conhece muito bem. Vende para equilibrar as contas, mas perde qualidade dentro de campo. E essa decisão nunca é simples. Ainda mais no momento em que Fernando Diniz tenta montar uma equipe mais competitiva para o restante da temporada. Existe outro fator importante. Se a venda realmente acontecer, o Corinthians ganha mais espaço para investir em outras posições consideradas prioridade. Só que aí surge outro problema. Com os transfer bans ativos e a necessidade de colocar as contas em ordem, nem sempre o dinheiro arrecadado significa novas contratações imediatamente. Esse é justamente o grande desafio vivido pela diretoria hoje. Entrar dinheiro não significa que ele poderá ser usado livremente no mercado. Grande parte pode acabar destinada ao pagamento de dívidas, acordos e pendências financeiras. Ou seja, mesmo vendendo André, o torcedor talvez não veja um reforço chegar na mesma velocidade, e isso aumenta ainda mais a pressão, porque a cobrança da torcida cresce a cada janela de transferências. Todo mundo quer reforços, mas poucos entendem o tamanho da dificuldade financeira que o clube enfrenta neste momento. Agora, existe uma outra situação acontecendo dentro do CT que pode mudar completamente os planos de Fernando Diniz. E pouca gente está falando sobre isso. O treinador encontrou uma solução que pode sair de dentro da própria base do Corinthians. E os números desse garoto impressionam. Mas antes de revelar quem é esse jogador, se você gosta de acompanhar todas as informações do Corinthians sem enrolação, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente traz as principais notícias do Timão de forma rápida, direta e sempre explicando o que realmente importa para o torcedor. Porque o próximo assunto pode definir um novo titular do Corinthians ainda nesta temporada. Enquanto muita gente espera reforços chegando de fora, Fernando Diniz pode encontrar a solução dentro do próprio Corinthians. E esse nome vem chamando cada vez mais atenção nos treinamentos e no acompanhamento da comissão técnica. Estou falando de Luiz Fernando, o Luizinho. O atacante da equipe sub-20 virou um dos jogadores mais observados por Fernando Diniz. E não é por acaso. Os números mostram uma evolução impressionante.
Em pouco tempo, Luizinho conseguiu superar o desempenho da temporada passada e se consolidou como uma das principais promessas da base corintiana. Ele já acumula dezenas de partidas pelo Sub-20 e vem balançando as redes com frequência, mostrando exatamente uma característica que o elenco profissional sente falta: velocidade, drible, coragem para partir no 1 contra 1, e principalmente a capacidade de cortar para dentro e finalizar. Esse perfil agrada muito Fernando Diniz. Quem acompanha o trabalho do treinador sabe que ele gosta de jogadores que não apenas ocupam espaço, mas que criam situações de vantagem individual. Jogadores que quebram linhas, que enfrentam a marcação, que desequilibram. E Luizinho vem mostrando exatamente isso. Não é apenas pelos gols, é pela forma como participa das jogadas, pela personalidade e pela evolução constante. Nos bastidores do CT Joaquim Grava, a avaliação é muito positiva. A comissão técnica acompanha de perto os jogos da base. Existe um monitoramento constante, e o nome de Luizinho aparece cada vez mais nas conversas. A chance de ganhar oportunidades no elenco principal durante o segundo semestre aumentou bastante, e isso acontece justamente no momento em que o Corinthians enfrenta enormes dificuldades para contratar. Só que existe um detalhe importante: essa possível promoção não acontece apenas porque o garoto está jogando bem. Ela também é consequência direta da crise financeira que vive o Corinthians. E é aí que a situação fica ainda mais preocupante. O Corinthians continua convivendo com uma realidade complicada fora das quatro linhas. O clube ainda enfrenta problemas financeiros importantes. As punições envolvendo transfer ban seguem limitando os movimentos da diretoria. Antes de pensar em novos reforços, o Corinthians precisa resolver pendências que continuam pesando no caixa. Existe uma prioridade clara: quitar obrigações financeiras, regularizar pagamentos, e só depois voltar ao mercado. Por isso, cada vez mais a base ganha importância. Não porque essa fosse a estratégia inicial, mas porque virou uma necessidade. Fernando Diniz sabe disso, a diretoria sabe disso, e o torcedor também começa a entender esse cenário. Ao invés de gastar milhões em contratações, o clube pode precisar acelerar o processo de jovens promessas. Isso aumenta a responsabilidade desses garotos, mas também cria oportunidades enormes. Luizinho pode ser um dos maiores beneficiados dessa situação. Caso confirme tudo o que vem apresentando na base, ele pode ganhar espaço rapidamente, e isso resolveria uma das maiores carências do elenco atual: um atacante rápido, que ataque os espaços, que tenha coragem para decidir no mano a mano. Só que enquanto uma notícia anima parte da torcida, outra gerou muita discussão nas redes sociais, e envolve um dos jogadores mais valorizados do elenco. Breno Bidon virou assunto entre os torcedores por um motivo completamente diferente do futebol. Tudo começou por causa de uma curtida em uma publicação nas redes sociais. A postagem fazia brincadeira com os problemas do Corinthians envolvendo os transfer bans, e quem apareceu entre as pessoas que curtiram foi justamente o perfil oficial do meio-campista. Rapidamente, a imagem começou a circular entre os torcedores. E como acontece sempre nas redes sociais, as interpretações surgiram imediatamente. Teve gente dizendo que foi apenas um acidente. Outros entenderam como uma demonstração de insatisfação. Também apareceram comentários ligando essa situação ao interesse de clubes europeus no jogador. Vale lembrar que Breno Bidon continua sendo observado por equipes do exterior. O Corinthians sabe que existe mercado para o volante, mas também sabe que não pretende facilitar uma negociação. A diretoria só aceita conversar por valores considerados altos. E isso naturalmente gera expectativa sobre o futuro do atleta. A curtida acabou alimentando ainda mais essas especulações. É importante dizer que não existe qualquer confirmação de que o jogador tenha feito isso de forma intencional. Pode ter sido um simples toque sem querer, algo que acontece com qualquer pessoa nas redes sociais. Mas como estamos falando de um atleta do Corinthians, qualquer detalhe ganha uma repercussão enorme, principalmente no momento em que o clube enfrenta pressão por causa das dificuldades financeiras. A torcida ficou dividida. Alguns minimizaram completamente o episódio, outros acharam a atitude inadequada. Enquanto isso, Breno Bidon não comentou publicamente o assunto, e o silêncio fez a repercussão continuar crescendo. Só que essa nem é a notícia mais importante do dia, porque o Corinthians já sabe exatamente quanto precisará investir para contratar um atacante que virou um dos maiores destaques do futebol brasileiro. E o valor pode assustar muita gente. Agora vamos ao assunto que pode movimentar a próxima janela de transferências do Corinthians. Carlos Vinícius voltou a entrar no radar do clube. O interesse existe e isso já não é novidade nos bastidores. O Corinthians acompanha a situação do atacante há algum tempo e enxerga nele um jogador capaz de elevar o nível do setor ofensivo. O problema não é convencer o atleta. O verdadeiro problema é o investimento necessário.
Carlos Vinícius vive grande fase, é um dos principais artilheiros do futebol brasileiro e desperta interesse de diversos clubes. Além do Grêmio, equipes do exterior e do mercado nacional monitoram sua situação, e quando um jogador vive esse momento, o preço naturalmente sobe. As informações indicam que o Corinthians já sabe qual é o valor necessário para entrar de verdade nessa disputa. O atacante hoje tem um custo próximo de R$ 2 milhões por mês entre salários e demais encargos de um contrato de alto nível. É um investimento extremamente pesado para a realidade financeira atual do Corinthians. E aí surge a pergunta que divide completamente a torcida. Vale a pena fazer esse esforço? Por um lado, ninguém discute a qualidade de Carlos Vinícius. Ele vive uma grande temporada, faz gols com frequência, tem presença diária, experiência e seria um reforço de impacto para qualquer equipe do futebol brasileiro. Mas por outro lado, como justificar um contrato desse tamanho quando o clube ainda luta para equilibrar as contas? Quando ainda existem pendências financeiras? Quando a prioridade da diretoria é reduzir dívidas e reorganizar o caixa? Essa é a grande dúvida. Por que contratar um atacante desse nível pode mudar o time dentro de campo? Mas também aumenta muito a responsabilidade financeira do clube. Outro detalhe importante é que o Corinthians ainda não apresentou proposta oficial. O interesse existe, o monitoramento também, mas negociação aberta, neste momento, ainda não. O clube apenas conhece os valores necessários para disputar a contratação caso decida avançar. E existe mais um fator que pesa: a concorrência. Carlos Vinícius desperta interesse de outros clubes brasileiros e também recebe consultas do exterior. Ou seja, mesmo que o Corinthians decida entrar na disputa, não terá vida fácil. Será uma negociação extremamente concorrida. Ainda assim, existe um ponto que pode jogar a favor do timão: o desejo do jogador em atuar por um clube de enorme torcida e protagonismo no futebol brasileiro. Mas isso sozinho não resolve. No futebol atual, quem apresenta o melhor projeto esportivo e financeiro normalmente sai na frente. E é justamente aí que o Corinthians precisa encontrar equilíbrio. Na minha visão, o Corinthians precisa agir com inteligência. Não adianta fazer uma contratação de impacto se isso comprometer ainda mais a saúde financeira do clube. O torcedor quer reforços. Isso é natural, mas também quer um Corinthians competitivo por muitos anos e não apenas por alguns meses. Se houver condições financeiras e planejamento, Carlos Vinícius seria um excelente reforço. Agora, se o investimento colocar ainda mais pressão nas contas do clube, talvez seja o momento de confiar mais na base, aproveitar jogadores como Luizinho e reforçar apenas posições realmente prioritárias. O Corinthians precisa aprender com erros recentes. Chega de contratar no impulso. Cada decisão precisa ser pensada, porque o momento exige responsabilidade. Ao mesmo tempo, a possível venda de André pode representar um respiro financeiro importante. Se esse dinheiro for bem administrado, o clube ganha margem para planejar o restante da temporada com mais tranquilidade. Mas tudo depende das decisões que serão tomadas nos próximos dias. E essa promete ser uma das semanas mais importantes do Corinthians nesta janela. Agora eu quero saber a sua opinião. Você venderia André para a Juventus pelos valores que estão sendo discutidos? Você acredita que Luizinho merece uma oportunidade no time principal? O episódio envolvendo Breno Bidon foi apenas um acidente ou pegou mal para um jogador do Corinthians? E principalmente, você pagaria cerca de R$ 2 milhões por mês para contratar Carlos Vinícius? Deixe a sua opinião aqui nos comentários porque eu quero ler o que a Fiel pensa sobre cada um desses assuntos. E se você gosta de acompanhar as principais notícias do Corinthians sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui no Timão Atual você acompanha tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians, sempre com informações organizadas, contexto e análise para entender o que realmente pode mudar o futuro do clube, porque a janela de transferências está só começando e os próximos dias prometem movimentar bastante o Parque São Jorge.